Glória a Deus, gente. Boa noite, graça e paz. Tava com saudade de vocês já, viu, gente? Glória a Deus. Vamos iniciar, então, nossa aula aí de hoje. Glória a Deus, né, gente? Mais uma vez, só lembrando aqui as nossas pequenas regrinhas. Então, se você quiser falar alguma coisa, é só levantar sua mão aí, tá bom? A clicar aí, né, para levantar a mãozinha. Aí a gente já cede um espaço aí, tá bom? Perguntas ou então alguma colocação, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Quero pedir hoje, glória a Deus. Pati, por favor, filha, ora para nós, por favor. Nós iniciarmos. Oro sim. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pela oportunidade tão rica de podermos ouvir sobre a tua palavra, de aprendermos um pouco mais dos mistérios do Senhor revelados para nós na tua palavra. Sim, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor traga uma capacitação do céu. Sim, Deus. Espírito Santo, habilita os nossos corações nesta noite, Isso mesmo, as Senhor. nossas mentes, nos dando Em nome de entendimento, Jesus. trazendo revelação dessa palavra. Senhor. Que esse entendimento não seja só na nossa mente, mas que essa Sim, palavra Senhor. seja revelada aos nossos corações, no nosso espírito, para que nós possamos viver aquilo que a tua palavra tem preparado para as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Sim, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, filha. Glória a Deus. Gente, vamos abrir então Hebreus no capítulo 2. Vamos ler aí o versículo 1. Hebreus 2:1 diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Sabe que, mais uma vez, trazendo aí para o contexto, né, da nossa carta de Hebreus, é muito bom que fique claro isso para nós, que o povo, essa carta aos Hebreus estava sendo direcionada aos judeus que estavam saindo do judaísmo para o cristianismo, que estavam aí, né, com um novo estilo de vida, enfim. Então, havia naquele momento vamos dizer assim, uma grande batalha que eles estavam enfrentando, porque os judeus queriam levar eles de volta para a sua religião. Os judeus queriam que eles estivessem voltando às práticas da religião antiga, enfim. Então, o autor aí da carta aos Hebreus, da epístola aos Hebreus, ele, dentre tantas outras coisas, dentre tantos outros objetivos que ele tem, é de trazer uma advertência também para aqueles irmãos, né, para aqueles novos irmãos que receberam a Cristo, sobre a questão de não se desviar, né? E quando nós lemos aqui, você me acompanhou aí, Hebreus capítulo 2, ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, né? Isso é, com mais atenção, dedicando mais atenção para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O autor aí da carta, na verdade, ele vem trazendo para nós sobre essa questão de nós focarmos naquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus, naquilo que nós temos lido na palavra de Deus, e a importância de nós não nos desviarmos do foco da palavra de Deus, não nos desviarmos do evangelho verdadeiro, do evangelho pleno da palavra de Deus para a nossa vida. E essa palavrinha desviemos aí, vem de uma palavra grega, que é parahel, ou paraheo, não é? Ela é traduzida aí, então, por desviemos nesse texto. E ela é frequentemente usada, então, para se referir a algo que se afasta. Acho que eu já tinha falado um pouco sobre isso no nosso último encontro, né? Mas ela dá uma intenção de falar sobre uma flecha que escorrega, por exemplo, da aljava,
um anel que escorrega do dedo. Dá uma ideia aí, né, de uma mente que escorrega, que sai do centro. E ela é usada aqui no sentido de um barco mesmo, um barco sem rumo, né? Portanto, a advertência no sentido que, da mesma forma que um barco pode deslizar para além do seu ancoradouro, o autor está dizendo para nós aí também que os cristãos também podem ser arrastados rio abaixo, afastando-se das verdades do evangelho. Sabe, queridos, muitas vezes o que separa uma verdade de uma mentira, muitas vezes, muitas mentiras até pautadas, entre aspas, muito entre aspas aí na palavra de Deus, o que separa muitas vezes uma doutrina verdadeira de uma doutrina falsa é, na verdade, uma linha muito tênue, muito tênue. Vocês ouviram aí, a pastora Dione falou aí também no domingo, né, sobre como Eva foi tentada, não é? Quando Satanás chega para tentar Eva ali, Satanás a serpente não vem trazendo para ela aí uma mentira completa, mas a serpente vem mudando o sentido da palavra, né, para que Eva pudesse ser enganada, e foi enganada realmente. Então, muitas vezes, nós precisamos prestar muita atenção em tudo que nós temos ouvido, em tudo que nós temos vivido, na palavra de Deus, no evangelho verdadeiro do Senhor, para que a gente não se desvie desse evangelho, para que a gente realmente não perca o rumo desse evangelho. E nós vamos falar agora um pouco também, né, aí no versículo 2 e 3, eu quero ler com você, ou 3 até a parte A, que diz assim: porque ele estava falando para nós não nos desviarmos, né, do evangelho que nós temos ouvido. E então, no versículo 2, ele vai explicar do porquê que nós não devemos nos desviar. Então, ele fala assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, Então, lembre-se que o autor de Hebreus também está aí trazendo uma evidência, a palavra de Deus está trazendo uma evidência, a superioridade de Cristo em relação ao Antigo Testamento. Então, a lei que foi falada aí por meio dos anjos, né, tornou-se firme a ponto de toda transgressão ou desobediência a ela ser passivo de justo castigo. Vocês se lembram aí no Antigo Testamento, não é? O povo, por exemplo, que caminhou no Egito aí durante 40 anos, foi uma geração que caiu morta no deserto, não é? Uma geração que realmente estava tão longe do propósito de Deus, e tudo aquilo que Deus estava dizendo e trazendo para essa geração, era como se simplesmente eles ignorassem tudo isso. E a Bíblia diz que isso trouxe também sobre a vida deles grandes consequências. E depois nós vemos, né? Depois, quando a lei foi dada também, nós vemos que a lei, a Bíblia diz que a lei, ela não é algo ruim. A lei é boa. A lei mostra para nós alguns limites que são importantes, né? Mas o que o autor de Hebreus está tentando dizer para nós aqui é que se a lei que foi trazida, que foi proclamada através dos anjos, ela se tornou firme a ponto de toda transgressão ou desobediência a ela ser passível de um castigo, não é? Você imagina a nós que temos uma revelação tão superior a essa. As palavras gregas aí, parabases e paracon, que vem trazendo para a nossa tradução as palavras transgressão e desobediência, respectivamente, significam cruzar a linha, transgredir, desertar, ou então ouvir com desrespeito. Sabe, queridos, infelizmente nós também estamos
vivendo numa geração que, infelizmente, não preza pela palavra de Deus da forma como deveria prezar, não é? Muitas pessoas descartam a palavra de Deus, muitas pessoas não apenas não prestam atenção à palavra de Deus, como também muitas vezes desdenham da palavra de Deus, desdenham mesmo do evangelho do Senhor. E quando a Bíblia vem falando para nós aí sobre transgressão e desobediência, ela está falando justamente sobre esse sair do centro da palavra de Deus, ou então ouvir com desrespeito. É algo que nós muitas vezes, né, algumas pessoas não dão atenção a isso. E isso traz uma consequência muito grande sobre a vida das pessoas. Então, o justo castigo foi para aqueles que cruzaram a linha, transgrediram, desertaram da fé e ouviram com negligência a palavra anunciada pelos anjos. Você sabe que todas as vezes que nós negligenciamos a palavra de Deus, pastor, como é que eu negligencio a palavra de Deus? Toda vez que eu não respeito a palavra de Deus, todas as vezes que eu desobedeço a palavra de Deus de uma forma tão deliberada, né? de uma forma consciente, eu sei que a palavra de Deus está dizendo, por exemplo, não furtarás, né? E de repente eu olho para uma caneta, que é uma simples coisa, ninguém está vendo mesmo, vou levar embora essa caneta aqui, não é? Uma coisa tão pequena, né? Nós estamos aí ultrapassando essa linha, nós estamos cruzando uma linha que está nos levando aí para um lugar de perigo, de perigo. Então, quando eu não presto atenção, quando eu olho para a palavra de Deus com essa negligência, e olha bem, gente, negligência é de não dar atenção, de não dar valor. E quando eu faço isso, eu estou realmente indo contra o princípio de Deus para a minha vida. Olha o que Peacemaker escreveu. Transgredir a lei divina resulta em retribuição justa. Cada violação é maligna. Cada ato de desobediência é uma afronta a Deus. Sabe, o que muitas vezes... E isso serve para a nossa vida, queridos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha e pensa que só as pessoas que estão lá fora que erram, só as pessoas que estão lá fora que não dão atenção a Deus. Mas, na verdade, muitas vezes, mesmo nós, dentro da igreja, mesmo nós, dentro do contexto evangélico, muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, e nós não aplicamos uma diligência naquela palavra, sabe o que acontece? Nós estamos transgredindo a lei, nós estamos, sabe, ultrapassando o ponto, nós estamos violando a palavra, e cada violação da palavra, ela é maligna. Sabe por quê? Porque como Peacemaker escreveu aí, cada ato de desobediência é uma afronta a Deus, é uma afronta a Deus. Olha bem o que João Calvino escreveu sobre isso. Ele está falando aqui, o autor está falando aqui sobre a importância da lei, né? E o judeu, ele entende muito bem disso. O judeu sabe que toda desobediência à lei tem uma consequência muito grave. Vocês se lembram, por exemplo, daquela mulher pecadora, né, que foi pega num ato de adultério, e então ela é levada até Jesus, e os religiosos ficam ali esperando uma resposta de Jesus, e eles estavam esperando uma resposta de Jesus segundo a lei, porque a lei mandava que a mulher fosse apedrejada, embora não fosse só a mulher que deveria ser apedrejada, não é? Mas, quando a mulher é trazida ali para a presença de Jesus, a expectativa dos religiosos era de que a lei fosse aplicada e que Jesus trouxesse para eles o seguinte: olha, não tem jeito, pecou, transgrediu a lei, ultrapassou dessa linha, o castigo tem que vir sobre a sua vida. E eles aguardavam essa resposta de Jesus, e então Jesus veio ali com uma resposta
tão maravilhosa, tão perdoadora, tão misericordiosa, não é? Que salvou a vida daquela mulher. Mas Calvino diz assim: se a lei que fora transmitida pelo ministério dos anjos não podia ser recebida com desdém, né? Você imagina, se a lei que os anjos trouxeram, ela tinha que ser observada de uma forma tão intensa, de uma forma tão cuidadosa, e a sua transgressão era visitada com severíssimos castigos, eram castigos severos mesmo, né? O que será daqueles que desprezam o evangelho, cujo autor é o Filho de Deus e cuja confirmação foi através de muitos e variados milagres? Ora, se a dignidade de Cristo, olha bem, se a dignidade de Cristo é maior do que a dignidade dos anjos, então devemos prestar mais reverência ao evangelho que à lei. E é a pessoa do seu autor que enobrece a doutrina. Então, se a lei que foi trazida por intermédio dos anjos era algo tão importante, quanto mais essa que foi trazida pelo próprio Filho de Deus, quanto mais as palavras que Jesus trouxe para nós, quanto mais tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. O Evangelho deve ser observado de uma forma muito intensa, de uma forma verdadeira. Nós não podemos nos desviar das verdades do Senhor. Sabe, queridos, a Bíblia não tem meias verdades. A Bíblia, ela é muito clara, ou se obedece ou não se obedece. Não tem meio termo. A palavra do Senhor não tem meio termo, não tem meio termo. Então, Eliot vem dizer para nós o seguinte: é a própria grandeza do evangelho que torna a apostasia um perigo. Dar as costas para qualquer outro sistema religioso é afastar-se de uma ideia humana, mas com o evangelho não é assim. Deus falou, sua palavra final, a humanidade se encerra em seu Filho. Dar as costas, portanto, para o Evangelho é desprezar a maior pessoa do universo, Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, o grande sumo sacerdote, o Rei dos Reis, o único em que há salvação. Sabe, queridos, talvez você me pergunte assim, pastor, mas será que há alguém que tenha tido uma revelação verdadeira do Evangelho, da palavra de Deus e da obra redentora de Cristo? Será que há alguém que tenha recebido uma revelação verdadeira que Jesus Cristo é o Filho de Deus e mesmo assim, tendo a certeza no seu espírito, ter rejeitado essa verdade? Será que existe alguém que possa fazer isso? Nós vamos ver no próprio livro de Hebreus, um pouco mais à frente, que Hebreus diz isso sim, sabe? Que uma vez aquele que conheceu a graça, se tornou participante das coisas do Senhor, que recebeu essa revelação, uma vez que essa pessoa tenha caído, que ela tenha rejeitado isso, sabe, é impossível que ela se retorne a esse lugar. Sabe, queridos, muitas vezes nós relativizamos muito a palavra de Deus, sabe? Eu creio que o passar dos anos, das décadas e a história mudando, enfim, as coisas vão tomando alguns rumos diferentes, e muitas vezes a palavra de Deus vai sendo deixada, sabe? Vai sendo relativizada. E toda relativização da palavra de Deus gera coisas tão terríveis, gera muitas discrepâncias da verdade e da mentira, sabe? Muitas coisas que são ensinadas hoje, que na verdade não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe, quando há algum tempo atrás, e talvez você tenha visto essa confusão que deu na internet alguns meses atrás, de um pastor renomado aí de uma igreja de São Paulo, que disse que a Bíblia teria que ser revista para que
os casais homossexuais, ou para que a homossexualidade, por exemplo, pudesse ser vista de uma outra forma. Então, ele estava dizendo que a Bíblia estava arcaica, que ela estava velha demais, porque ela foi escrita num contexto judaico, de uma repressão moral muito grande, enfim, e então teria que se mudar algumas coisas para que o evangelho pudesse ser vivido nos dias de hoje. Sabe, quando isso acontece, nós caímos num perigo muito grande, de muitas vezes estarmos vivendo apenas uma apostasia. Sabe, queridos, muitas pessoas hoje vivem uma apostasia, mesmo estando dentro da igreja, sabe? Quando muitas vezes nós relativizamos a palavra de Deus. E eu quero dizer algo para você, a palavra de Deus, quando ela é ministrada ao nosso coração, quando ela é revelada a nós, sabe o que acontece? Os nossos olhos são abertos e nós nos tornamos indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque a verdade do evangelho foi revelada a nós. E todos aqueles que rejeitam a verdade do evangelho, elas estão realmente prestes a realmente ter um destino que não é um destino bom, que não é um destino bom. Então, uma pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Ele estava dizendo, olha, se os pais que andaram no deserto não escaparam, né, dessa condenação, se os antigos não escaparam da condenação da lei que foi trazida por seres inferiores, você imagina como que nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa salvação que foi trazida pelo próprio Filho de Deus, que foi nos revelada de uma forma tão poderosa, de uma forma tão maravilhosa, sabe? E eu digo para você que essa pergunta é irrespondível. Irrespondível. Como escaparemos nós? Não há escapatória. Não existe possibilidade de fuga ou escape para aquele que negligencia ou rejeita a salvação trazida aos pecadores pelo Filho de Deus. Não há uma outra forma de salvação. Sabe o que me assusta muito nesses dias, queridos? Essa relativização da palavra de Deus. As pessoas tornam a palavra de Deus, sabe, muito sem valor, muito sem efeito. E sabe o que acontece? As pessoas, elas tiram porções da palavra de Deus, as quais elas se identificam e ignoram outras, tirando muitas vezes a palavra de um contexto, sabe? E muitas vezes vivendo uma vida religiosa, vivendo uma vida fria, vivendo uma vida totalmente longe do que é verdadeiramente o evangelho. E sabe o que é pior de tudo? Quantas pessoas hoje estão enganadas por elas mesmas? Quantas pessoas estão enganadas, sabe? Achando que estão vivendo um evangelho verdadeiro, mas quando, na verdade, estão apenas cumprindo algumas exigências, talvez olhando para a palavra de Deus de uma forma tão superficial, tão superficial. Só um minutinho, gente, deixa eu desligar aqui, senão a gente não vai ter sossego aqui, né? Então, não há como nós escaparmos, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação. Então, nós vemos, sabe, o perigo da negligência. Sabe, gente, quando eu estava preparando, né, esse tempo desse estudo aí para nós, um temor muito grande veio no meu coração, né? Quer ver? Ó, dá uma olhada aí para nós, vamos abrir aí Hebreus 2, mais uma vez lendo aí a parte A do versículo 3, que diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais
milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Sabe, queridos, quando nós negligenciamos, e sabe que a negligência à palavra de Deus é o grande perigo da nossa geração. Sabe, a negligência de uma vida diante do Senhor é um grande perigo dos nossos dias de hoje. Sabe por quê? Assim como o povo judeu estava sendo tentado a voltar para o judaísmo, a voltar para as práticas antigas, a voltar para uma vida religiosa vazia. Muitas vezes hoje nós podemos ter uma vida vazia, mesmo dentro de uma igreja, quando nós negligenciamos o crescimento, quando nós negligenciamos a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, olhe bem, a salvação não é uma conquista do homem mediante a obediência à lei, mas é uma oferta da graça adquirida por Cristo na cruz. Essa salvação é grande porque é fruto do grande amor do Pai e é o resultado do grande sacrifício do Filho e é aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo. Agora você imagina, Deus moveu céus e terra para que essa salvação chegasse até o homem. Deus criou essa ponte, Deus criou esse meio de salvação para que nós não fôssemos rejeitados diante dele, entendendo que a salvação não é conquistada mediante a obediência à lei, mas ela é uma oferta da graça de Deus a nós hoje, adquirida por quem? Por Cristo na cruz. O preço dessa salvação foi alto demais para que nós possamos negligenciar essa palavra, não é? A salvação é uma obra divina, do começo ao fim. O autor aos Hebreus a chama de tão grande salvação, tão grande salvação. Nenhuma língua ou pena poderia descrevê-la, pois não encontraria palavras mais precisas para isso. A salvação não é uma obra minha, não é uma obra sua, não é uma obra da igreja. A salvação é uma obra de Deus, desde o início até o fim. Por isso a importância de nós não negligenciarmos essa tão grande salvação. Wiley escreveu o seguinte: essa tão grande salvação é a resposta a todos os problemas humanos. Nasceu da majestade do Filho à destra do Pai. Ocorreu mediante o sangue expiatório de Jesus e foi administrada na igreja pelo Espírito Santo como o dom do Cristo glorificado. É o amor de Deus derramado no coração que lança fora todo o medo, como a pastora Dione falou no domingo, eu citei esse versículo ontem também na ministração. É o amor de Deus derramado no coração que lança fora todo o medo. É a paz de Deus que excede a todo entendimento, que conserva o coração e a mente em Jesus Cristo. É a unção que em nós habita, essa tão grande salvação, é a resposta para o problema do afrouxamento, do enfraquecimento na igreja, para a mornidão na experiência pessoal e para a falta de unção no ministério da palavra. Tem transformado cristãos fracos em torres de fortaleza, tem dado esplendor aos semblantes, tem colocado alegria no coração dos que a recebem, tem transformado seus ministros em chamas de fogo santo e inspirado aquela devoção a Jesus Cristo que fez dos mártires a semente da igreja. Glória a Deus. É esse amor do Senhor, é essa graça do Senhor, sabe, que é capaz de acender no nosso coração a diligência pela palavra, o amor pela palavra, a dedicação pela palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas sabe,
o autor de Hebreus vem trazendo para nós esse alerta. E não é qualquer alerta, é um grande alerta, um grande alerta. E ele diz o quê? Que essa tão grande salvação não pode ser não apenas rejeitada, mas também negligenciada. Aqui há dois graves perigos destacados no texto. Dois graves perigos destacados no texto. Primeiro, o perigo da negligência. A palavra grega, né, para negligência aí, é amelezantes. Essa é uma palavra bonita, né, gente? Amelezantes. Né? Tem palavra pior, gente, vocês não sabem. Né? Significa literalmente desviar-se, apartar-se ou errar o alvo. Como um navio que, na violência das ondas, não consegue chegar ao porto. Negligência também traz a ideia de menosprezo. Aparece lá em Mateus 22, 5. Lembra disso, né? Da parábola lá do Senhor, onde os convidados não se importaram com o convite da festa do casamento do filho do rei. Que grande ultraje foi a rejeição da graça do rei por parte dos convidados. Então, negligenciar é não dar valor. Negligenciar, sabe, é se desviar, é se apartar da verdade, errar o alvo. Então, aí está o primeiro perigo da negligência. Algumas pessoas acabam apostando, né? E por quê? Apostatando, na verdade. Algumas pessoas acabam apostatando. E por quê, gente? Por causa da negligência. Elas ouvem, elas conhecem e até professam por um tempo as verdades do Evangelho, mas por negligência, deixando de dar atenção, viram as costas e acabam rejeitando o que um dia professaram, a fé que um dia professaram. Sabe, queridos, escute bem o que eu vou dizer para você, e eu quero muito que o Espírito Santo agora, sabe, abra a tua mente e o teu coração para que você entenda essa verdade. Ninguém se desvia da noite para o dia. Não há algo que venha sobre você que faça você cair da noite para o dia. Nunca. Não. Tudo começa com um grande processo. Tudo começa com um grande processo. E sabe como o processo, muitas vezes, eu ouso dizer para você que em quase 100% dos casos, o processo começa pela negligência. Pela negligência, primeiro, de se ter uma vida com o Senhor. Muitas pessoas se apostatam da fé, muitas pessoas deixam de ter uma vida com Deus. Sabe por quê? Porque vida com Deus é relacionamento. E relacionamento ele é construído dia após dia. Não tem uma fórmula mágica que diga assim, olha, virei crente, né, como se diz por aí, ou agora eu sou cristão, então tá tudo pronto, eu tô, né, já estou na minha maturidade e agora então é só surfar na onda, né? Não, nós precisamos entender que relacionamento é a base do crescimento no Evangelho. E eu não posso negligenciar. Quando eu negligencio a palavra de Deus, quando eu negligencio o crescimento, quando eu negligencio a direção do Espírito Santo, quando eu negligencio, sabe, o que Deus está me dizendo através da palavra, isso é o começo da apostasia, isso é o começo de se desviar, é o começo de se desviar, o começo de se desviar. Então, ele segue no alerta para nós. Repetidamente, o autor aos Hebreus adverte acerca do perigo de se desviar do Deus vivo. Vamos ver aí, gente, no capítulo 3, no versículo 12. Abra aí comigo. Hebreus, capítulo 3, no versículo 12. Quero ler com você aqui. Hebreus 3, 12. E diz assim. Olhe bem, gente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel
para apartar-se do Deus vivo. Olha bem isso, né? Ele afirma que é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Depois você pode ler lá isso em Hebreus, capítulo 10, versículo 31. E ainda diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Capítulo 12, versículo 29. Olha o alerta que o autor da carta está trazendo para nós. Aquele que rejeita a palavra, aquele que negligencia a palavra, aquele que leva a sua vida cristã de forma a negligenciar tudo isso, não sabe o perigo que está correndo de se desviar do Senhor. Sabe, é terrível, gente, quando alguém se desvia do Senhor. Os cristãos hebreus, mais uma vez dizendo isso, né, em face da perseguição, eles estavam embarcando de volta para o judaísmo. O sistema religioso que eles já tinham renunciado para abraçar a fé cristã. Então, sabe, aquilo que estava antecipando essa apostasia deles era a sua negligência. Eles estavam abandonando aos poucos os hábitos de oração, de meditação e de adoração coletiva. Vamos abrir aí, que esse é muito importante para nós lermos Hebreus 10, 25. Se o Gu puder abrir aí para nós, Gu, o seu áudio, e ler para nós Hebreus 10, 25. Amém, pastor. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha bem, gente, essa palavra é atual ou não? Você acha que essa palavra é atual ou não? Sabe que há um estudo que diz que nós nunca vivemos uma época de tantos desigrejados como vivemos nesses dias, não é? Porque talvez, e vamos ser sinceros, gente, quem nunca pensou, pelo menos uma vez na sua vida, sobre isso? Se Deus está em todo lugar, eu posso servir a Deus na minha casa mesmo. Por que eu preciso congregar? Por que eu preciso estar ligado a uma igreja? Por que eu preciso frequentar uma igreja? E sabe, isso tem sido uma arma tão poderosa, tão tremenda na mão do inimigo sobre a vida de muitas pessoas que desprezam o congregar, que desprezam a unidade da igreja. Sabe, Deus ama a unidade da igreja. E quando nós nos reunimos para congregar, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor como igreja, algo poderoso está, sabe, colocado nisso. Deus ama a nossa unidade. A Bíblia compara a igreja como corpo de Cristo, como corpo de Cristo. E nós precisamos estar juntos, sabe por quê? A pastora Dione sempre diz que a igreja é o nosso quartel-general, né? E por quê? Porque é o lugar onde nós criamos os hábitos de oração, de meditação, de adoração. É o lugar onde a gente aprende tudo isso. É o lugar onde a gente aprende a amar um ao outro. É o lugar onde nós recebemos a palavra de Deus, que vai nos guiar muitas vezes durante os dias difíceis da nossa vida. Mas é também o lugar onde nós vamos encontrar pessoas que vão estender as mãos para nós quando estivermos fracos ou então estivermos caídos. Sabe, congregar é muito importante. E o que estava acontecendo nesta época em que o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta, é que muitos desses cristãos hebreus, eles, por deixarem de congregar, e entendo o que eu vou dizer agora para você, quando muitas pessoas caem nesse engano de dizer assim, eu adoro a Deus em casa mesmo, eu não preciso de igreja, isso e aquilo, ela não sabe que ela está construindo algo para sua própria destruição, está trazendo algo para a sua vida, para a própria destruição. Por quê? Porque está se afastando, porque não vai ter ninguém por perto, muitas vezes, para trazer uma admoestação, para trazer uma palavra que
sabe, que vai levantar, que vai mudar o rumo. E isso que estava acontecendo com esses judeus. Sabe, quando eles deixavam de congregar, e quando as pessoas deixam de congregar, muitas vezes elas vão se enfraquecendo na palavra. Muitas vezes elas vão se enfraquecendo na comunhão. Muitas vezes elas vão se enfraquecendo na oração, na meditação da palavra. E então, olha que cilada é essa. Todas as vezes que as pessoas vão se enfraquecendo na sua fé, quando elas vão deixando de lado a diligência na palavra de Deus, a diligência em congregar, em estar na igreja, sabe? Ela vai se enfraquecendo, e quando a pessoa vai se enfraquecendo, a vida anterior dela vai voltando aos poucos, e aquilo que ela viveu lá fora vai se tornando mais real do que aquilo que ela estava vivendo dentro da igreja, porque a fé vai enfraquecendo. E então o diabo vai usando de algumas artimanhas para fazer com que a pessoa comece a pensar na vida anterior, na vida quando ela não conhecia Cristo, nos prazeres do mundo. E então, assim como os cristãos hebreus aqui, por causa da perseguição e tantos outros fatores também, estavam aí entrando nessa de voltar para o judaísmo, né? De voltar para aquelas práticas que, na verdade, não serviam mais para nada. Eles estavam ali renunciando mesmo, muitas vezes, o evangelho por causa disso. Mas por que tudo isso começou aonde? É muito importante, se você puder anotar isso, sabe? O prelúdio da apostasia é a negligência. O prelúdio da apostasia é a negligência. Você sabe o que é prelúdio? É aquilo que vem antecipado, aquilo que antecipa, aquilo que vem antes, né? Então, o prelúdio da apostasia é a negligência. Toda morte espiritual, ouça isso em nome de Jesus, ouça isso agora em nome de Jesus. Toda morte espiritual tem início na negligência, tem início na negligência. Se eu for negligente quanto à minha vida de oração, se eu for negligente quanto à minha vida de leitura da palavra, se eu for negligente quanto à minha vida de adoração, sabe o que vai acontecer? Eu vou me esfriar na fé. E então, por isso que eu digo para você que nada, nenhum desviar acontece da noite para o dia, mas é antecedido por negligência. Antecedido por negligência. Wiley chega a dizer que o número maior de almas se arruína ao desviar-se descuidadosamente, inconscientemente de sua ancoragem do que aqueles que estão tomados por súbitos conflitos satânicos. Olha só. Sabe, olha, gente, em nome de Jesus, ouça isso que eu vou dizer para você, isso é muito importante. Muitas vezes, as pessoas têm medo dos planos de Satanás para as suas vidas. E muitas vezes elas ficam presas dentro desse contexto e com medo do que Satanás pode fazer ou deixar de fazer. Mas muitas pessoas não percebem que o que traz a apostasia na vida de uma pessoa é a negligência. A negligência, ela causa, sabe, essa apostasia de uma forma muito mais intensa do que os conflitos, do que os ataques que Satanás pode fazer. Sabia disso? Satanás, queridos, escute o que eu vou dizer para você, Satanás muitas vezes, ele muda a estratégia, Satanás não vai chegar para você com um rabo grande, com aquele chifrão, dizendo, uau, eu vim aqui para amaldiçoar você, ha, 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 ha. Não, ele não vai fazer isso, ele vai usar de artimanhas, e uma das piores artimanhas que Satanás usa é a negligência, gente. Toda morte espiritual começa com negligência, e é importante que nós saibamos disso. Então entenda uma coisa, se você está firme em Cristo, Satanás não tem nada a ver com a sua vida. Se você está firme em Cristo, Satanás não tem nada com você.
todos os conflitos, ele pode até lançar os dardos inflamados, né, como diz lá em Efésios, no capítulo 6, mas se você estiver com o capacete da salvação, esses dardos não vão atingir você, eles não vão surtir o efeito, eles não vão deixar que o veneno entre em você. Então, sabe, eu digo algo assim, contra Satanás é fácil, porque o poder vem de Cristo. Ele já derrotou Satanás. Ele já nos deu o poder também, não é, de derrotarmos Satanás. Nós temos autoridade contra demônios, contra Satanás, contra o inferno inteiro. Então, o que nós precisamos tomar cuidado nesses dias é com a negligência. Nós não podemos ser negligentes. Não pode haver negligência em você. Agora, será que o povo hoje, né, está negligenciando o cristianismo? Vocês acham que há negligência no meio cristão hoje, gente? Hã? Faz um joinha aí. Acha que há ou não há nada, gente? Ou esse negócio? Nada, nunca. Não, né? Só na Europa, Jamais. né, gente? Não, só na Europa. Só na Europa. Imagina. Será que o povo está negligenciando o cristianismo hoje? Olha, um baita de um sim na sua tela aí. Um baita de um sim. Baita de um sim. Meu Jesus amado, né? Agora, gente, eu preciso que você preste muita atenção nisso. Sabe por quê? O objetivo desta palavra e desse tempo com você é para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. E quando você cresce no conhecimento da palavra de Deus, você não é levado por todo o vento de doutrina de um lado para outro. Então, você não cai na lábia de lobos disfarçados de ovelha, entendeu? Quando você está firmado na palavra de Deus, o conhecimento, ele liberta você. Ele liberta você. Então, eu vou trazer aqui para você agora alguns fundamentos do que tem acontecido nos dias de hoje, não é? Que faz com que a negligência seja muito mais profunda ainda por falta do conhecimento da palavra de Deus. O liberalismo teológico devastou e está devastando igrejas no mundo inteiro. O sincretismo religioso está adentrando os arraiais evangélicos e introduzindo práticas estranhas à fé cristã. O secularismo se aninha nas igrejas. O materialismo consumista domina os corações. A judaização da igreja está arrastando muitos crentes aos rudimentos da fé. A teologia da prosperidade está seduzindo muitos a se apegarem mais à terra do que ao céu. Vocês acham que isso é mentira, gente? Você acha que não é isso que a gente tem visto nesses dias? Nós vemos o liberalismo teológico, isso é, cada um interpreta segundo aquilo que entende e faz daquilo uma doutrina, e então se joga para a igreja, sabe? Como se não tem nada a ver. Aí a gente pega o sincretismo religioso, que está tão em moda nos nossos dias de hoje. Não, espera lá, pastor. Então, a gente tem que estar junto, sim. Algum tempo atrás eu cheguei a ver o absurdo, né, de um pastor, um dito pastor, né, tão famoso, com várias canções aí que muitas vezes até nós cantamos as canções dele, sabe, num terreiro de umbanda com o seu teclado, cantando juntamente com o pai de santo, né? E dizendo e pregando sobre a unidade. Então, esse sincretismo religioso, sabe, que muitas pessoas trazem para o meio da igreja. Então, sabe, e em nome de Jesus, eu não quero que você fique bravo comigo aqui com o que eu vou te dizer agora, tá bom? Por favor, em nome de Jesus. Mas sabe, quando as pessoas trazem essa questão do Vale do Sal Grosso, sabe? Leve para casa um saquinho de sal,
né? Olha, você quer construir a sua casa? Tá aqui um chaveirinho de um tijolinho que você vai levar para casa, o negócio vai acontecer, sabe? Vamos ungir as vassouras, isso e aquilo. É um sincretismo, coisas que eram antes, só se via na macumba, hoje muitas vezes está no meio dos cristãos, né, Gu? Pois é, né, pastor? O sincretismo, né, é já uma ideia preparatória, né, pastor, para o ecumenismo, é a ideia do anticristo, né, de tentar trazer essa unificação das religiões, né, essa integração de todas as religiões para implantar ali o ecumenismo e assim o anticristo poder reinar, né? Exatamente. Exatamente. Você vê o palco sendo preparado, gente. Sendo preparado. E nós não podemos negligenciar isso. Sabe, quando nós estamos falando sobre o secularismo se aninhando, criando ninhos no meio da igreja, eu posso dizer uma coisa para vocês, eu não sou tapado quanto a algumas coisas. Eu creio que a igreja ela tem que se contextualizar, sim. As igrejas que não se contextualizam, elas não vão permanecer. Acredite nisso que eu estou dizendo para você. Sabe, hoje, quando nós olhamos para a internet, algumas igrejas são resistentes à internet. Mas eu vou dizer para você, se a igreja não entrar nessa hoje, ela não vai, essa denominação não vai existir por muito tempo. Não vai existir por muito tempo. Porém, algumas práticas seculares estão sendo introduzidas na igreja. E eu vou dizer algo para você assim, talvez você não concorde com o que eu vou dizer agora, mas você já ouviu um funk evangélico? Você já ouviu um funk evangélico? Se você não ouviu, eu já ouvi, gente. Talvez você diga assim, pastor, você está sendo careta demais, né? Tudo mais. Pode até ser, querido. Talvez eu não tenha chegado a esse nível ainda, né? De libertação total disso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Existem tantas coisas que remetem ao mundo, que muitas vezes estão entrando no meio da igreja, e nós muitas vezes estamos negligenciando isso. Sabe, nós muitas vezes estamos negligenciando o nosso papel como cristãos. Então, quando eu olho para a internet, por exemplo, e eu quero que você entenda isso em nome de Jesus, e eu vejo tantos cristãos defendendo a homossexualidade, isso me assusta. E eu não estou dizendo para você que nós não devemos amar. Nós somos os primeiros que devemos amar. Nós devemos amar as pessoas de forma intensa, cada uma delas. Mas nós não podemos passar a mão na cabeça das pessoas apenas e não mostrar o pecado, não mostrar que aquilo desagrada ao Senhor. O secularismo, sabe? Igrejas chamadas inclusivas, nascendo nos dias de hoje, sabe? Um materialismo consumista, gente, dominando os corações. Né? Gente, quantas pessoas são atraídas para a igreja por causa das ofertas que são feitas, por causa das negociatas que são feitas. Né? Vocês se lembram quando Jesus entra no templo e ele vê aquelas bancadas montadas e aquele negócio acontecendo no templo, e aquilo irrita tanto o coração do Senhor que ele pega um chicote, ele bota tudo abaixo e ele faz realmente um alvoroço naquele lugar. Sabe por quê? Porque o materialismo consumista não é só nos dias de hoje, não é. Agora, um outro problema, gente, e eu quero que você ouça isso com muito amor, o que eu vou dizer para você, tá? E eu confesso para você que em alguns momentos da minha vida cristã, eu até me deixei levar por isso, sabe? Não totalmente, mas alguns conceitos eu trouxe para a minha vida. A judaização da igreja. A judaização da igreja. Gente, eu entendo que, sabe, o menorá, a Arca da Aliança, o talit, e tantos outros objetos da religião judaica, eles têm um significado muito bonito e eles tiveram, assim, sabe, uma importância para a sua época. Mas você sabia, e eu creio nisso, né? A Arca da Aliança, ela sumiu. Você sabia disso? Não se encontraram a Arca da Aliança mais. E eu creio que foi o próprio Deus que
que tratou de dar um sumiço nessa arca. Porque se essa arca fosse achada nos dias de hoje, a Arca da Aliança, se ela fosse achada nos dias de hoje, ela seria um objeto de adoração. Ela seria um objeto, sabe, de culto, de verdade. Então, sabe, eu vou confessar algo para você aqui, não me leve a mal, mas às vezes eu tenho medo quando eu olho, sabe, para algumas igrejas evangélicas e eu vejo aquele cara vestido com aquele talit sabe, você olha para trás, tem o menorá, depois tem uma arca ali, tem não sei o quê, e entra com a arca e faz todo aquele negócio, sabe? As pessoas estão perdendo, sabe, a consciência do verdadeiro evangelho. Sabe, a luta do autor de Hebreus é de tirar esse povo de lá e muitas vezes hoje a gente está querendo voltar para lá, sabe? Então a Arca da Aliança teve a sua importância, sabe? Eu me perdoa do que eu vou dizer agora, mas, gente, é um absurdo para mim. Alguém, sabe, vendendo... esqueci o nome daquele negócio que coloca na porta, se o Gu lembrar aí agora, né? Esqueci o nome daquilo que o pessoal está vendendo hoje. Mezuzá, é isso, Gu? Acho que é mezuzá, né? E essa mezuzá era colocada na porta dos hebreus, que eles colocavam dentro uma porção da palavra de Deus, enfim. Aí hoje a gente vê as pessoas, sabe? Leve isso aqui para sua casa, que isso aqui vai trazer bênção para sua vida. Meu Deus, eu fico me perguntando que ponto nós estamos, gente? A que ponto nós estamos chegando? Né? Quando nós olhamos para a teologia da prosperidade, gente, sabe? Que atrai multidões, gente. Eu costumo dizer assim que não é difícil encher o templo de gente, sabe? Faz uma campanha aí de sexta-feira de prosperidade, você vai ver como vai lotar, né? Mas, sabe, cadê o evangelho verdadeiro? E nós precisamos estar, sabe, totalmente alertas quanto a tudo isso. Nós não podemos negligenciar. A negligência abre portas para muitas e perigosas novidades espirituais. Sabe, quanta coisa a gente não está vendo acontecendo nos dias de hoje, gente. Tem um vídeo na internet, se você tiver estômago para ver isso, de um pastor ministrando que cospe na boca do camarada, sabe? Se você tiver estômago para ver isso, né? Você imagina quem se submete a uma coisa dessa? Isso é negligência da palavra. Negligência da palavra, gente. Negligência da palavra. Então, o grande alerta do autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, é que essa tão grande salvação, ela pode ser, sim, rejeitada, mas não só rejeitada, mas também negligenciada. E então, nós vemos o segundo grave perigo, que é o perigo da condenação, né? A salvação, ela é apresentada como uma libertação de uma prisão. Negligenciar a salvação é viver prisioneiro para sempre. Donald Boutier, ele diz o seguinte, diz que o autor aos Hebreus vê a vida não cristã como uma vida de escravidão contínua. Quando a pessoa rejeita o evangelho, quando a pessoa rejeita a salvação, ela está literalmente dizendo, olha, eu quero continuar na prisão. Negligenciar a salvação é como uma sentença de morte. É impossível escapar. Sabe, querido, se nós tivéssemos verdadeiramente essa consciência, e eu quero que o Espírito Santo traga essa consciência aí para o seu coração essa noite, nós pregaríamos o Evangelho 24 horas por dia. Primeiro, para livrarmos os nossos amados da nossa casa. Sabe por quê? Porque ninguém vai para o céu por ser bonzinho. Ninguém vai para o céu por fazer boas obras. Se negligenciar a salvação, se negligenciar Cristo, se negligenciar o Evangelho, é assinar uma sentença de morte. Então, não dá para chegar no velório e dizer assim, ore pelo meu parente,
ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, ore pelo meu irmão, já não tem mais o que fazer naquele momento. Por isso a importância de nós pregarmos a palavra de Deus, porque é impossível escapar quando se negligencia o evangelho. Então, a lei falada pelos anjos trouxe um juízo certo, inevitável, imediato e terrível. Agora, gente, o que dirá o evangelho falado pela própria boca do Senhor? Confirmado também, né, pelos homens e pelo próprio Deus, aos que o rejeitam. É claro que constitui um pecado muito mais odioso negligenciar a graça do que negligenciar a lei, porque a graça, ela é trazida a nós pelo Filho, pelo Espírito Santo que nos revela Jesus. Então, não rejeite a palavra, não negligencie a palavra de Deus, não negligencie a salvação. Não há salvação a não ser em Deus. Não há salvação a não ser em Deus. Não há, não há e não há. Eu quero, por hoje, encerrar aqui com você, né? Nós vamos parar aqui nesse alerta. Sabe, queridos, eu quero que o mesmo intuito aí do autor aos Hebreus possa ser o nosso intuito hoje, trazendo essa palavra ao seu coração. Não negligencie a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, eu peço isso a você. Sabe, não dá para brincar com a palavra de Deus. A nossa salvação, ela é verdadeira, queridos. Acredite, o céu existe, mas o inferno existe também. E o que nos separa do inferno é nós agarrarmos essa possibilidade, essa verdade da existência da salvação em Cristo Jesus. Então, não negligencie, não deixe, sabe, não fique alheio à palavra de Deus. Em nome de Jesus eu peço isso a você. Não negligencie, não volte às práticas antigas. Não, o Senhor já te libertou, o Senhor já tirou você daquela condição de vida, e hoje você tem vida, e vida em abundância. Você não tem que viver mais uma religiosidade, você não tem mais que viver de patuás, você não tem mais que viver de regras, você não tem mais que viver de objetos ditos religiosos, você já está livre de tudo isso. O que você precisa hoje, em nome de Jesus, é se agarrar à sua fé em Jesus Cristo, se apegar a Ele e aplicar diligência ao ouvir a palavra, aplicar diligência em ler a palavra, aplicar diligência na oração, aplicar diligência na meditação e na adoração. Nós precisamos fazer isso, em nome de Jesus. Que esse aviso do autor aos Hebreus sirva para nós também. Não voltem atrás. Não negligenciem a palavra que está sendo ministrada ao coração de vocês, porque disso depende a sua salvação, disso depende a salvação da sua casa. Sabe, nós que somos pais, e isso traz sobre a nossa vida mais responsabilidade ainda, porque os nossos filhos precisam ouvir com diligência a palavra do Senhor. Sabe, não é uma brincadeira. Se os nossos filhos morrerem sem Cristo, não há nada que possamos fazer. Nós precisamos ministrar Cristo, nós precisamos ministrar a palavra de Deus. Então, hoje à noite eu deixo esse alerta no seu coração. Afaste toda a negligência da sua vida. Isso serve para mim também, para todos nós. Em nome de Jesus, vamos deixar de lado toda a negligência. Em nome de Jesus, vamos receber esse alerta. Sabe por quê? Porque o autor de Hebreus está trazendo a importância, sabe, da aplicação dessa palavra. Se a lei que foi trazida por anjos recebeu um castigo, aqueles que não observaram a lei receberam um castigo, você imagina agora nós
com uma tão sublime, tão superior revelação, se nós rejeitarmos isso. Então, em nome de Jesus, não rejeite a graça, não rejeite a palavra e não negligencie a sua vida com Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, essa noite, eu quero orar, Deus, por nós, pela nossa vida. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos alerta, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo acenda a luz vermelha da nossa mente, da nossa alma, quanto às negligências que porventura nós estivermos vivendo. Pai, nós entendemos e nós sabemos que nós não seremos salvos, Senhor, ó Deus, por nenhuma outra coisa, por nada, a não ser o sacrifício vicário de Cristo na cruz, a não ser pela superioridade do sacrifício dele por nós. Mas, Pai, não nos deixa, Senhor, pegar aquilo que é tão precioso, não nos deixa, Senhor, pegar aquilo que é de um valor inestimável, não nos deixa, Senhor, fazer como Jesus disse, Senhor, pegar pérolas e lançá-las aos porcos. Nós não queremos pegar uma revelação tão poderosa da palavra do Senhor para nos desviarmos dela. Pai, nos ajuda para que nós não negligenciemos, Pai, a Tua palavra, para que nós não voltemos atrás, para que a gente não possa levantar, Senhor, questões que não nos levam a lugar nenhum. Nos livra, Senhor, de tudo isso. Nos livra, Senhor, dos maus líderes. Nos livra dos maus pastores, dos lobos vestidos de ovelha. Nos livra, Senhor, para que nós tenhamos a esperança, ó meu Deus, de que o verdadeiro evangelho nos conduz a uma vida de vitória, nos conduz a uma vida, Senhor, de liberdade, nos conduz a uma vida, Senhor, de diligência na palavra, na oração, na adoração e na meditação, Pai. Que cada um dos meus irmãos que estão vendo agora, participando conosco, Senhor, tenham, Deus, esta revelação nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, sabe? Que fique o alerta para mim e para você esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, queridos?